E agora nós nos formamos em engenharia e começamos a atuar na área produtiva. E temos muitos desafios com isso. Afinal, nós temos que demonstrar que resolvemos tudo, pois nos formamos engenheiras e engenheiros. E agora, o que fazer? Bem, por vezes, a nossa linha produtiva tem ali uma interrupção de fluxo. Por vezes, algumas tampas que são produzidas, que passam por esteiras, ou até mesmo algumas pré-formas que irão entrar numa sopradora para virar garrafas de PET, polietileno terefitalato, garrafas de Coca-Cola, Guaraná e outros refrigerantes. Esta pré-forma engripa e para o seu fluxo na rampa de acesso, na descida, no declive ou até mesmo em arames onde ela corre. O que fazemos quando isto ocorre? Como avaliamos este problema na condição de engenheira ou de engenheiro? Bem, o Engenharia Carga Rápida está começando. E esta foi a dúvida enviada por gravação de WhatsApp pelo Lucas, que quer saber como resolver uma interrupção de fluxo produtivo na empresa que trabalha, agora que se formou um engenheiro. E eu sou a professora Valéria Moreno, 19 anos de aderência junto a organizações, projetando máquinas, projetando fábricas e até mesmo gerenciando grandes empresas. Sim, gerenciando mais de 300 colaboradores em organizações de diversos setores produtivos, de manutenção, ferramentaria, PCP, logística e até mesmo de vendas. E além de tudo, ainda agrego 12 anos de vivência como professora junto a faculdades de engenharia de produção, mecânica e de automação, além de professora de cursos de pós-graduação. Então, vem comigo que o Engenharia Carga Rápida está começando e você terá um ganho enorme se assisti-lo até o final. Mas antes de começar, já vai aqui embaixo, e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não esqueça de dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. É o joinha que é o mais prazeroso. Então, vem comigo. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hug, hugga, wug, wugga, buggy, buggy, mugger, mugger, wug, wug. Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas importantes para a vida do engenheiro de campo, tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém que serão importantes para a execução do seu TCC, elaboração do seu relatório de estágio e, sobretudo, para o dia a dia do engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é consumo de ar e foi solicitado pelo Lucas. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com tecnologias de campo novas.
Lucas, o Engenharia Carga Rápida responde, agradece a sua gravação enviada via WhatsApp, solicitando alguma diretriz e como resolver o fluxo produtivo que está sendo interrompido durante o funcionamento do equipamento. Veja, temos sempre que avaliar e analisar todos os problemas, todas as anomalias que ocorrem dentro de uma planta de um modo sistêmico. Em primeiro ponto, temos que verificar se a máquina que está apresentando esta interrupção, este engripamento produtivo, afinal de contas você relatou que as peças que estão correndo, não sei direito se são tampas, se são embalagens ou até mesmo algum elemento, algum componente de produção, estão no trajeto que passa por uma rampa ou uma esteira ou até mesmo uma corrediça, elas engripam, elas travam no meio do trajeto. Veja, se a máquina sempre funcionou bem e de repente ela começou a apresentar este problema, isto deveria ser levado à própria engenharia do fabricante do equipamento, desde que se consiga isso, pois por diversas vezes o equipamento é importado e isto dificulta tudo. E até mesmo por vezes não existe no Brasil um representante do equipamento. Outra condição a ser avaliada é se este equipamento funcionava adequadamente até a ocorrência de alguma manutenção. Sim, até a ocorrência de alguma interrupção produtiva, pois daí fica fácil detectar o que foi modificado e que alterou o perfeito funcionamento do equipamento. Outra análise que deve ser feita é em referência à matéria-prima. Sim, por vezes a matéria-prima utilizada na peça que estamos produzindo mudou. E neste caso pode ter ocorrido ali uma mudança de rugosidade entre pista de deslizamento do equipamento e a própria peça. E neste caso o atrito entre pista e peça ficou maior e isso pode provocar engripamentos intermitentes da produção. Agora, o segundo ponto a ser analisado é que por vezes em linhas produtivas nós temos equipamentos que são feitos na própria fábrica. Sim, algumas fábricas possuem setores internos de projetos e que fabricam os seus próprios equipamentos dedicados, sobretudo a correr peças na fábrica, a deslizar peças de um setor, de um processo produtivo para um outro processo produtivo. Por vezes, a peça é produzida em um equipamento e ela desliza por corrediças, desliza por rampas até uma modificação da peça, se é uma tampa para o fechamento da tampa ou processos semelhantes. E neste caso, como o equipamento foi feito na própria fábrica, temos que realmente modernizar o equipamento para evitar que as peças fiquem engripadas e interrompam de modo intermitente o processo de produção. Perceba que sempre a utilização e aplicação de jatos de ar, sim, de sopros de ar, empurrando peças em uma rampa, onde em pontos onde a peça se enrosca, é uma solução positiva. Mas lembre-se, toda vez que utilizamos a opção de sopro em alguns pontos, estamos agregando um custo à peça que está sendo produzida. Afinal de contas, não é só o custo da energia elétrica do compressor que fica lá fora da fábrica. Também existe o custo da equipe de manutenção, que age lá fora no compressor da fábrica, pois o compressor terá agora
maior número de paradas, pois o compressor, pelo fato de ser mais solicitado, ele terá um número maior de paradas e necessitará um maior número de intervenções manutentoras. Também não podemos esquecer que todo sistema pneumático necessita de filtros, purgadores e sobretudo do lubrifio, pois o ar comprimido que passa nas tubulações deve ser lubrificado, e neste caso existirá ali um manutentor que terá que dedicar o seu tempo de trabalho para limpar filtros, limpar purgadores e sobretudo acrescentar óleo no lubrifio. Estamos agregando um custo adicional em cada peça produtiva quando utilizamos sopro de ar em pontos de um equipamento. E neste caso, o custo peça deve ser recalculado e verificado. E também devemos lembrar que toda vez que solicitamos mais do compressor, este compressor irá parar mais vezes para manutenções corretivas. Isto poderá implicar de mais equipamentos parando a sua produção em toda a planta produtiva. Sim, envolveremos todas as máquinas da fábrica, agregando mais pontos de utilização de ar comprimido. E por isso que a aplicação de ar comprimido na produtividade de peças, sobretudo para empurrar peças, deve ser evitado. E assim, por vezes, nós utilizamos na rampa, nos pontos onde a peça fica engripada, onde a peça parou, pequenos vibradores que podem ser elétricos e até mesmo pneumáticos. Mas neste caso, perceba que um vibrador pneumático ele consome menos ar do que o próprio sopro. Afinal de contas, quando sopramos peça, fazemos ali um grande vazamento de ar, e isto envolve uma grande vazão. Agora, veja, se quisermos calcular o custo de energia elétrica que estamos tendo quando aplicamos um processo de sopro em um equipamento, um dos modos que podemos fazer, um dos modos práticos que podemos fazer é entender como funciona o sistema de ar da fábrica e medir quanto é o consumo elétrico que o compressor elétrico gasta para comprimir o ar. Vamos avaliar um pouco. Para entender como funciona o sistema de compressor de ar e de acumulador de ar que alimenta a fábrica, vamos fazer a seguinte análise. Vamos supor que esta bombinha seja o nosso compressor. Perceba que para bombear o ar, terei que apertar aqui diversas vezes e o ar será captado da atmosfera e será empurrado para dentro da tubulação. Bombeando várias vezes significa que o ar estará sendo levado ao sistema na forma de pulsos. Ele pulsa. Mas a tubulação que sai do compressor não pode receber um ar em pulsos, ela tem que receber um fluxo de ar contínuo. Para que a fábrica receba uma vazão de ar contínua e não de pulsos gerada pelo compressor, logo após o compressor nós colocamos um acumulador, que é uma garrafa que acumulará o ar vindo do compressor. Deste modo, o ar ficará restrito aqui dentro, ficará pressurizado e acumulado aqui dentro. Para que o ar não volte ao compressor, todo o ar que sai do compressor passa por uma válvula de retenção e nesse que permite apenas que o ar passe no sentido do compressor para o acumulador, mas nunca retorne. Então temos compressor, válvula de retenção e acumulador de ar.
Do mesmo modo que após o acumulador, nós teremos uma outra válvula de retenção que impeça que o ar retorne. Neste caso, então, temos duas válvulas de retenção entre o pulmão, entre o acumulador de ar. Qual é a pressão de ar que é acumulada dentro deste acumulador? Bom, um compressor pneumático pode atingir até 10 bar. Lembrando aqui, 1 bar corresponde a 10 metros de coluna d'água. Neste caso, o compressor consegue comprimir até 100 metros de coluna d'água, 100 MCA, que corresponde a 10 bar. Lembrando também que 1 bar também corresponde a aproximadamente 1 kg-força por centímetro quadrado. Mas veja, o compressor, cada fase do compressor, porque o compressor pode ser associado em série internamente, tanto compressor de pistões como compressor de parafusos. Vale a pena aqui lembrar e assistir a aula do Engenharia Carga Rápida, que trata de compressores de ar. Sim, o Engenharia Carga Rápida fez uma aula que trata de tipos de compressores de ar e vale a pena assisti-la. Continuando, este acumulador de ar que acumulou o ar vindo de um compressor que joga ar no acumulador de modo pulsante, ele não receberá incessantemente os pulsos de ar do compressor. Sim, este acumulador tem nele acoplado, além de um manômetro para medir a pressão de ar do acumulador, ele tem ali um pressostato que liga e desliga o compressor em função da pressão, que está acumulada neste acumulador. Ou seja, quando a pressão do acumulador atinge um valor limite, ela desliga o compressor. Quando a pressão do ar dentro desse acumulador atinge um valor muito baixo, ela liga este compressor. Isto é, então, um pressostato. Todo compressor deve ter um manômetro para medir a sua pressão e um pressostato para ligar e desligar o compressor. Além de que é interessante que este acumulador também tenha um termômetro. Sim, para medir a temperatura do ar do acumulador se não está muito elevada. Pois caso esteja muito elevada, podemos ter ali uma falha de funcionamento do compressor. Pois compressores que possuem muito atrito interno aquecem o ar. E o ar aqui dentro fica com temperatura mais elevada e isto gera problemas de saída e de liberação de ar contínuo para a fábrica. Afinal de contas, nunca se esqueça, quando aumenta a temperatura de um gás, a pressão sobe, ou seja, a pressão acumulada aqui também é função de uma temperatura estável. Mas, usualmente, a maioria das fábricas tem como pressão de trabalho de um acumulador pneumático em torno de 7 bar. Sim, ele é ajustado para uma pressão máxima de 7 bar, mesmo que o compressor tenha capacidade em cada fase de atingir 10 bar. Então, usualmente é de 7 bar como pressão máxima. Ele desliga em 7 bar e volta a ligar em 5 bar. Agora, como devemos medir o gasto de energia elétrica que geramos pelo sopro em um equipamento, um sopro em um ponto muito dedicado em um equipamento? Afinal, temos que lembrar que a fábrica utiliza outros pontos de consumo de ar. E neste caso, a medição única de gasto de energia de um ponto fica um pouco complicada. Bem, para a medição dedicada em um único ponto de sopro,
deveremos fazer o estudo em um domingo, quando a fábrica estiver parada. Neste caso, com a fábrica parada, o que fazemos? Vamos ligar o compressor e deixar com que esse compressor atinja a pressão máxima do pressostato do acumulador. Afinal, o compressor irá começar a bombear ar para o acumulador, a pressão irá subir até atingir o máximo ajustado no pressostato. Quando a pressão atingir o máximo do pressostato, significa que o acumulador todo atingiu o volume e pressão máxima em que ele trabalha. Agora desligamos o compressor e ligamos o sistema de sopro do equipamento. E vamos deixar aquele sistema de sopro soprando até que o compressor ligue novamente. Sim, quando o compressor de ar ligar novamente, significa que o acumulador atingiu a pressão mínima. Neste caso, estaremos avaliando um volume, não o volume total do compressor, mas um pequeno volume naquela variação de pressão entre 7 bar, que é a pressão máxima, e 5 bar, que é a pressão mínima. Mas como vamos saber esse volume? É isso que nos perguntamos. E agora, não podemos utilizar o volume do acumulador? Não podemos utilizar o volume do acumulador. Mas lembre um pouco, vamos pensar um pouco sobre as aulas que tivemos em termodinâmica. Nas aulas de termodinâmica, nós tivemos a lei de Charles e Gay-Lussac. Sim, as aulas de Charles e Gay-Lussac. Lembre-se da equação Piviti-Povotó. Piviti-Povotó. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E neste caso, vem aquela condição que falamos. O acumulador tem um termômetro e é muito importante aqui que não haja variação de temperatura. E neste caso, como não há variação de temperatura, já podemos simplificar e eliminar a condição de temperatura na nossa equação. E teremos uma equação mais simples, ou seja, P1V1 é igual a P2V2. P1, a pressão máxima do acumulador no volume máximo do acumulador, que é o volume da garrafa do acumulador, é igual a P2, que é a pressão mínima, que é 5 bar, que é a pressão que vai ligar o acumulador, a pressão mínima do pressostato. Lembra, P1 era 7 bar, P2 é 5 bar. E o V2 é o que queremos calcular, que é a temperatura, que é o volume que ficará na garrafa. O volume inicial era este volume. O volume 2 é o volume final, é o volume que ficou na garrafa. E neste caso, se nós subtrairmos V1 de V2, nós teremos o volume perdido. Sim, o volume que foi soprado. Agora, também podemos medir a energia consumida no processo gasto para este sopro, ou seja, para sabermos quanto foi gasto para deslocar aquele volume de ar perdido que calculamos, quanto gastaremos de energia naquele volume de ar perdido que calculamos. E neste caso, utilizaremos ali um amperímetro. Sim, um alicate amperímetro que devemos acoplar a uma das fases do motor elétrico. O eletricista da fábrica irá nos ajudar aí. Ele deverá ligar um alicate amperímetro para medir a corrente do motor elétrico na condição em que o motor elétrico está funcionando para operar, para bombear o ar para o acumulador de pressão entre as pressões de 5 a 7 bar. Sim,
O compressor solicita do motor elétrico uma corrente elétrica para bombear o ar para o acumulador de 5 a 7 bar. E é isso que vamos medir, a corrente. E lembre-se, corrente elétrica vezes tensão elétrica é potência elétrica consumida. E neste caso podemos agora determinar a energia do processo. Como assim? Também devemos apelar para um cronômetro. Sim, nós vamos medir o tempo gasto para o compressor bombear o ar para o acumulador, deslocar a pressão do acumulador de 5 para 7 bar. E neste caso temos o tempo gasto, tempo utilizado com o motor elétrico do acumulador funcionando. E lembre-se, energia do processo é potência vezes tempo. Nós sabemos a potência elétrica do motor elétrico, pois afinal de contas nós já calculamos ali qual era a potência consumida para elevar de 5 a 7 bar. Nós medimos a corrente elétrica. Mas daí você se pergunta, a potência elétrica, a corrente elétrica variou durante essa medição? Pois afinal de contas você deve já ter verificado quando mediu que a corrente elétrica foi se alterando desde a pressão de 5 bar a 7 bar. A corrente elétrica vai subindo, a corrente elétrica do compressor, ela vai subindo em conformidade à pressão bombeada para o acumulador. E como fazemos aí? Bem, daí nós devemos apelar a utilizar no nosso cálculo a corrente quadrática média. Não é a média das correntes, mas sim a corrente quadrática média, que é muito semelhante a uma média ponderada dos tempos envolvidos e das correntes envolvidas. Você encontrará tal cálculo no manual técnico da WEG ou em qualquer outro manual técnico de fabricantes de motores elétricos. Bem, Lucas, agora você já sabe como podemos estimar a energia consumida e gasta em um processo de sopro em uma peça que se engripa em uma esteira, em uma rampa, em uma corrediça de produção. E neste caso, então, teremos ali que envolver um dia de máquina parada, uma verificação correta das pressões mínimas e máximas ajustadas no pressostato para a verificação deste ensaio. Devemos ali medir a corrente elétrica do motor elétrico do compressor durante o ensaio entre as pressões mínimas e máximas do acumulador e, sobretudo, calcular o volume V1 e V2 entre as pressões P1 e P2. Pressão P1 7 bar, pressão P2 5 bar. Ou então a pressão P1, a pressão máxima que está ajustada ao seu pressostato, e a pressão P2, a pressão mínima que está ajustada ao seu pressostato. Bem, Lucas, espero que o Engenharia Carga Rápida tenha atendido e respondido muito bem a sua dúvida solicitada. Mas, Lucas, agora vem uma pergunta. Agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Google+, no Twitter e no Facebook. Mas agora, já vá aqui embaixo, e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não esqueça de dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz.
É o joinha que é o mais prazeroso. Então, vem comigo. De dar o seu joinha. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz. É o joinha que é o mais prazeroso.